Olá, seja bem-vindo ao Anápolis 360. A gente faz uma prestação de serviço para a comunidade no programa de hoje, porque temos a pandemia aí do coronavírus e muita coisa tem mudado no mundo, em vários setores da sociedade, e uma mudança significativa acontece no meio trabalhista, tanto para empresas quanto para empregados. São medidas provisórias editadas pelo governo federal, confirmadas pelo Congresso Nacional, que mudam a vida de todo mundo. E o Anápolis 360, então, aproveita esse espaço para orientar um pouco você que está aí em casa, de quarentena, e precisa ficar informado do que acontece no mundo e o que tem acontecido na sua vida. Para isso, a gente convidou dois advogados aqui da cidade de Anápolis, dois especialistas para falar sobre o assunto. Dr. Thiago Issa e também o Dr. Luiz Guilherme Favaretto estão aqui conosco no estúdio para um bate-papo sobre esses assuntos. Doutores, prazer recebê-los, muito obrigado. Thiago? Nós que agradecemos o convite e esperamos ajudar a comunidade, né, através do espaço que nos foi concedido. Doutor Luiz, tudo bom? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite e agradeço pelo espaço de esclarecer e prestar esse serviço para a comunidade. Antes de a gente começar, como está a vida de vocês em relação à questão de quarentena e tendo que trabalhar também? Corrida porque é em razão da pandemia, todo dia sai uma medida provisória nova, toda hora uma legislação, então nós temos que ficar em quarentena, família em quarentena, mas ao mesmo tempo não podemos parar o trabalho, que na verdade não ficou normal. Ele multiplicou, porque há mais dúvidas, há mais trabalho, a população fica muito incerta com relação à segurança, ao emprego, nesse sentido. A impressão que a gente tem é que existem alguns segmentos, algumas formas de prestação de serviço, algumas profissões que estão realmente na linha de frente na hora de trabalhar, né, nesse momento da pandemia. A gente inclui os jornalistas. Os jornalistas são talvez os grandes soldados, né? Não aqui através da sua presença, mas é importante a gente lembrar. Assim como os contadores, os advogados que trabalham muito proximamente com empresas também e, obviamente, os profissionais da área de saúde. E seguindo esse raciocínio, nós temos realmente sido muito procurados. Os empregadores e os trabalhadores também, todos têm nos procurado para tirar todas as dúvidas que estão povoando a mente de todos. Então, realmente, como o Dr. Luiz Guilherme falou, muita legislação nova, muita incerteza e cabe a nós, inclusive profissionais da área do direito, estar tentando esclarecer, elucidar e fazer com que a navegação nesses mares tão bravios sejam mais calmos, né? Essa navegação seja mais calma. Eu acho que nesse debate todo, o que tem preocupado o trabalhador, de uma maneira geral, é a redução salarial. Isso foi previsto mesmo por medida provisória? Sim, há previsão de redução salarial hoje, que é importante ressaltar que essa redução salarial ela tem uma previsão com redução de jornada também. Então, eu reduzo jornada de trabalho e faço a redução salarial. É uma medida para tentar realizar um equilíbrio aí para manutenção de empregos, né, nesse momento. Todo mundo pode ser atingido, doutor? Todas as categorias, faixas salariais, todo mundo é atingido por essa medida provisória? Sim, com alguns requisitos assim para tipo de faixas salariais, por exemplo, mas todo mundo pode ser atingido por essa medida provisória, tá? Até mesmo uma pergunta que sempre vem nos questionar. Se o menor aprendiz, ele também enquadra-se com relação à medida provisória, também enquadra-se, ele também pode ser atingido com a suspensão ou com a redução salarial e redução de jornada. Trabalhadores domésticos? Trabalhadores domésticos, todos eles, hoje todo trabalhador pode ser atingido por essa suspensão e por essa redução. E para que isso aconteça, qual que deve ser o comportamento, doutor Thiago, da empresa, se ela toma essa decisão cruel, né? Obviamente, tanto para a própria empresa quanto para o trabalhador, de ser obrigado a reduzir o salário? Crudelíssima, né? Nós estamos vendo aí empresas com um desafio enorme de controle do seu fluxo de caixa. E mesmo assim, muitos têm raciocinado no sentido de
tratar tudo isso de uma maneira muito humana, mas no final das contas tem números e muitas empresas vão realmente ter problemas sérios lá no futuro. Basicamente, ela tem que atender alguns requisitos. Para você suspender um contrato de trabalho, nós temos aí essa medida provisória que tem um prazo de validade, Dr. Luiz Guilherme, se eu estiver enganado, me corrija, de 180 dias. Dentro desses 180 dias, se o empregador resolver suspender o contrato de trabalho por determinado período, o empregado adquire estabilidade no emprego por igual período posterior a essa suspensão. Então, vamos supor que o empregador suspenda o empregado no prazo de 180 dias por 3 meses, suspenda o contrato de trabalho. O empregado vai ter nos outros 3 meses, lá na frente, estabilidade também, ele não vai poder ser demitido. O interessante é que a medida tem um espírito de preservação de emprego, apesar de permitir que o empregador corte na própria carne. Por que a gente fala na própria carne? Porque a gente está falando do principal potencial das empresas, que é o seu próprio colaborador. Ele visa preservar porque nós estamos falando que o empregador não vai ter que recolher os seus tributos, por exemplo, INSS, se ele suspender o contrato de trabalho, todas as verbas que são reflexos dentro da remuneração do trabalhador, ele não vai precisar recolher. A única coisa que ele vai ter que pagar quando o contrato de trabalho estiver suspenso é 1/3 do salário que o empregado recebia normalmente. E, então a gente tem a previsão então de suspender o contrato de trabalho, de reduzir também a jornada de trabalho. Em 25%, 50% ou 70% da jornada de trabalho. Uma dessas 3 oportunidades o empregador pode escolher em comum acordo com o empregado. Então esses são os percentuais permitidos. E aí a pergunta que fica é assim, há uma previsão nas medidas provisórias de o governo fazer um socorro a esse trabalhador que tem um salário reduzido? Sim. O governo, dentro da medida provisória, o governo ele vai compensar o percentual reduzido. Não o percentual efetivamente salarial, mas o percentual com base no que o empregado receberia o seguro-desemprego. Então, vamos imaginar que esse empregado recebesse R$2.000. Se ele reduziu 70% do salário, o governo vai bancar 70%, não de 2.000, mas ele vai bancar 70% do que o empregado teria direito se fosse receber o seguro-desemprego. Então, efetivamente vai haver uma redução específica sobre isso, sobre o salário. Ou seja, o percentual que o trabalhador recebia, ele não vai receber nesse momento de crise. Isso, o governo não vai bancar o percentual de redução do salário dele, mas com base no seguro-desemprego. E aí o seguro-desemprego é só baseado, ou seja, o trabalhador não vai perder o seguro-desemprego. Ele não vai perder. Se ele efetivamente no futuro for dispensado sem justa causa, ele vai ter direito novamente a receber o seguro-desemprego. É só uma base de cálculo, né? Para ficar mais claro. Como que fica plano de saúde, por exemplo, numa situação agora? Boa pergunta. Com relação a benefício, todos os benefícios terão que ser mantidos, exceto vale transporte porque não está se transportando. Mas vale alimentação, plano de saúde ou demais outros benefícios que exista, a empresa tem que manter o pagamento. Doutor Tiago, e no caso da negociação, é individual, é pelo sindicato? De que maneira que vai ser feita? Olha, são tantas negociações que podem ser estabelecidas, a prima facie, a primeira vista, o que a gente percebe é que vai ter que haver, e já está tendo uma necessidade de maior flexibilização nessa forma de contato entre trabalhador e empregador. Então, várias dessas medidas elas podem ser feitas em comum acordo entre o empregador e o empregado, desde que atendendo às exigências legais. Não há necessidade de se passar notadamente por um sindicato esses acordos nesse momento, até porque eu acredito que a situação é tão geral que nem a força sindical do Brasil como um todo consegue atender de início, de maneira direta, todos os trabalhadores e todos aqueles envolvidos dentro desse processo de negociação. Só para complementar essa questão, nós temos as duas formas, acordo individual e o acordo coletivo. A MP ela prevê o acordo individual, ela vê uma única exceção para um acordo coletivo, que teria que passar pelo sindicato. Porque dentro das regras dela, o acordo individual seria para faixas salariais aquele que recebe até 3 salários mínimos ou aquele
que tem curso superior, que tem diploma e recebe 2 vezes mais do que o maior benefício pago pela Previdência, que hoje seria no valor aproximado de R$ 12.200. Entre esse intervalo de pessoas, que as pessoas que recebem mais de 3 salários mínimos e não tenham o curso superior, essas pessoas necessariamente precisarão passar pelo sindicato, tem que haver o acordo coletivo. Tá? Aí complementaria nesse sentido, porque precisa do acordo coletivo para esse grupo específico de pessoas. E o sindicato, para ele se decidir em relação à situação, ele tem que fazer uma assembleia. Tem que fazer uma... Tem. E a assembleia aglomera pessoas. Aí torna o processo mais burocrático. Ou seja, então, o sindicato teria que se virar e arrumar um jeito de fazer uma assembleia virtual que fosse legitimada, ter que mexer em estatuto ou não tem nada a ver isso? Não, aí seria só, não mexer no estatuto, mas quem ali tem o poder de decisão tentar se reunir e conseguir assinar esse acordo coletivo com as empresas. Teletrabalho ou home office, o que ficou definido nessas medidas provisórias? O teletrabalho e home office, na primeira medida provisória, ele ficou totalmente flexibilizado, ele já era permitido pela legislação, né, mas eu precisava também realizar um acordo com o meu empregado, assinar, arquivar isso. Ele foi flexibilizado, eu não preciso mais realizar esse acordo, eu só preciso avisá-lo que o teletrabalho vai acontecer no prazo mínimo de 48 horas, tá? Então ele teve essa flexibilização. O empregado vai para casa, todas as regras que já existiam do teletrabalho, elas continuam existindo. O que mudou é que ele ficou mais flexível. Antes, se eu fosse mudar para o teletrabalho, eu precisava obrigatoriamente alterar o contrato de forma expressa, individual, os dois assinarem. Agora não precisa assinar, a empresa só basta comunicar que passará a trabalhar através do home office. E os senhores acreditam que essa mudança, essa utilização agora em larga escala do teletrabalho faz com que depois desse período a gente tenha uma mudança significativa nessa relação de trabalho? Empresas optando por isso de maneira mais frequente aqui no Brasil? Olha, essa é uma questão, uma pergunta muito interessante e eu acredito até muito complexa. Antes de todo esse episódio, nós estávamos lendo a respeito do home office como um todo, porque ele tem sido muito difundido, até com a chegada de novas tecnologias, de novas formas de interação do ser humano. A gente tinha percebido o aumento dessa demanda, o aumento do trabalho à distância, né, como um todo. E o que se tinha percebido no início dessa facilidade, dessa comodidade. Já estavam aparecendo alguns reveses com relação à questão de produtividade. Aí, ultrapassando um pouco a seara do direito, da seara legalista, o que se pôde perceber é da necessidade do ser humano das interações, dos relacionamentos. Então, definitivamente, num aspecto jurídico, legal, com certeza a gente pode imaginar, sim, que essa experiência do home office ter sido mais massificado, ele pode trazer, sim, um aumento. Mas a gente não duvida, dentro de uma opinião que suplanta essas questões, que a necessidade do contato, da verbalização presencial, ela também vai ser mais valorizada. Essa é uma opinião extremamente pessoal. Eu até tenho visto reclamação de pessoas que achavam que o home office ia diminuir a carga, mas as pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhariam indo para o escritório, indo para a empresa. Deu uma mudada significativa. E essa é uma questão que, inclusive, está e precisa ser analisada dentro da esfera legal. Porque muitas vezes a gente, sem querer, dentro do nosso ambiente virtual de trabalho, a gente não se apercebe que nós estamos cobrando de um funcionário ou sendo cobrado por um superior hierárquico numa plataforma aí de diálogo, né, como o WhatsApp ou o Slack, que tem sido muito utilizado, em horas completamente fora, se a gente estivesse ali naquele momento trabalhando. Então, cobranças às 11 horas da noite, né? Obviamente, a gente sabe que isso pode trazer problemas dentro da relação de trabalho daquilo que está legislado. Então, se a gente partir para esse rumo, a gente vai ter que se educar nesse sentido também. Dentro dos próprios aplicativos, existem já mecanismos de você impedir que determinadas mensagens sejam
de fato recebidas em determinados horários, até para nós que somos advogados da área de proteção das empresas e também dos trabalhadores, a gente aconselha muito as empresas a observarem e colocarem essas ferramentas à disposição da legalidade, ou seja, cuidado com o seu WhatsApp, ou cuidado com o seu Slack, programe ele para enviar mensagens para o trabalhador somente até determinada hora, porque senão isso incide hora extra. Porque eu até tinha visto uma outra vez que você tem que fechar o grupo da empresa no final de semana, o grupo do WhatsApp da empresa no final de semana. Mas a minha pergunta também dentro da realidade atual é que a gente pode ter no futuro próximo algumas ações de funcionários que trabalharam no teletrabalho excedendo cargas horárias, trabalhando além, ou essas medidas elas dão uma flexibilidade maior para o empregador também? Então, ele vai ter que, vamos dizer assim, quando o empregado buscar isso, falar que trabalhava mais horas do que o permitido da legislação, ele vai ter que buscar provar que isso existia, né? Até porque existe vamos dizer assim, um benefício no teletrabalho. Você não tem o controle de jornada. Então, se você não tem um controle de jornada, você não tem um horário específico para a jornada. Até pelo simples fato da empresa. Tem empresas que, com aplicativos, trabalham dentro do sistema, consegue realizar a comprovação do horário de trabalho, mas a maioria não consegue comprovar efetivamente o tempo de trabalho que aquela pessoa, que o empregado está no teletrabalho. Então, eu não tenho a obrigatoriedade de controlar a jornada do meu empregado. Sendo assim, eu não tenho uma jornada específica para realizar. Em relação às férias, com essa situação que a gente tem vivido, tem gente adiantando férias, dando férias coletivas, e as férias individuais mesmo, como que fica no quadro geral? Também é outra possibilidade de escapar desse fato para a manutenção do emprego, as férias coletivas e as férias individuais. Houve também a flexibilização nesse sentido. Eu precisava avisar meu empregado com antecedência de 30 dias que eu iria conceder férias para ele, e hoje eu já não preciso mais. Em 48 horas eu posso avisá-lo que ele estará de férias, inclusive por aplicativo. Eu não preciso fazer um comunicado formal. Pode ser por meios eletrônicos, WhatsApp, o e-mail, comunicando que ele entrará de férias, né? E houve também a possibilidade de parcelar essas férias, porque nas férias o empregado recebe o valor de uma remuneração mais um terço, né, aquele 30%. E esse 30%, um terço, houve a possibilidade de ele ser pago somente ali no final do ano, junto com o 13º. Doutor Luiz, o senhor acredita que essas medidas que foram tomadas, elas são favoráveis ou desfavoráveis para o trabalhador? Em dois aspectos. Se for pegar no sentido de remuneração, ela é desfavorável, porque ela acaba diminuindo efetivamente a remuneração do empregado, certo? Agora, se for olhar para o outro lado, de manutenção do emprego, passa a ser favorável, porque daí eu estou reduzindo para todo mundo, porque obviamente dentro da empresa também há uma redução de receitas, então estou tentando ao máximo a manutenção dos empregos. É óbvio, quando a gente fala dentro de legislação para a sociedade, nunca há perfeição para todo mundo. Sempre vai ter casos específicos que ficou muito ruim ou para outros ficaram bom, mas ela tenta buscar um equilíbrio de manutenção dos empregos mesmo. Né? Mas efetivamente no bolso do trabalhador, ela acaba dando uma reduzida. Acho que também, doutor Tiago, é uma tentativa de salvar, né? Salvar a empresa, salvar emprego, salvar geral, como o doutor Luiz disse. Toda legislação a gente sempre tem que ultrapassar a frieza da letra e encontrar o espírito, né, de qualquer normativa. Esse é o grande dever e com certeza é o objetivo do advogado, um dos grandes objetivos do advogado. E o espírito a gente pode notar que é um espírito de preservação do emprego, né, do pleno trabalho. Mas, com muita tranquilidade, a gente pode também, apesar de ser uma opinião pessoal, a gente pode perceber que há uma timidez muito grande ainda no sentido de outras medidas que poderiam auxiliar os empregadores, as empresas, a preservarem a parte mais fragilizada dessa situação, que é sempre o trabalhador, é sempre o assalariado. As grandes reformas desse nosso país, a nosso sentir, sempre são reformas que precisam ser feitas muitas vezes,
mas sempre os mais prejudicados, sempre os maiores atingidos são aqueles que estão mais fragilizados na negociação. Por que o nosso governo, em qualquer das esferas, seja estadual, seja federal, seja municipal, a gente não percebeu ainda nenhuma dos poderes constituídos trazendo medidas efetivas para que nós possamos diminuir nossa carga tributária, por exemplo, que tanto nos traz prejuízos em termos de produtividade. Foram medidas ainda extremamente tímidas. Ok, nós já tivemos diferimento do FGTS por 3 meses. O que é o diferimento do FGTS? É você suspender a cobrança do FGTS dos empregadores, né, dos empregados, mas você está suspendendo. E, na verdade, então, o que você está dizendo para o empregador, para o empresário é, olha, você não precisa pagar agora, nesse momento de turbilhão. Mas, lá em outubro, novembro e dezembro, que em tese o mundo vai estar melhor, tem uma conta em duplicidade para você pagar. Sim. Então, eu não vejo isso como uma medida arrojada, ambiciosa, efetiva para ajudar o empresário a preservar também emprego. Porque ele traz a responsabilidade do empresário, ao que tudo indica, a maior parte dessas medidas é, olha, você vai ter que mexer na sua folha. É na sua folha que você vai ter que mexer. Não vi notícias efetivas ainda a respeito de parcelamento, de cancelamento ou de suspensão, por exemplo, do pagamento dos parcelamentos, que é o famoso PERT ou Refis, né? Os contadores sabem bem disso. Não vimos agora uma medida há poucos dias a respeito de também suspensão de recolhimento da PIS, da COFINS e do INSS. Nós estamos falando só de 2 meses e também não é cancelamento, não é nada de um parcelamento que vai aliviar o bolso mesmo. É, na verdade, a suspensão de diferimento para daí 2, 3 meses você vai ter que pagar em duplicidade. Então, o que nós temos orientado nossos clientes é avalie bem seu caixa. Se não é melhor você continuar pagando agora, porque lá na frente você tem uma bomba de efeito retardado. Então, em nosso sentir, as medidas têm sido muito tímidas no sentido do governo, dos poderes constituídos, cortarem na própria carne deles da arrecadação. E aí nós estamos falando sempre dos poderes constituídos deixando a bomba para o empregador e para o empregado terem que se virar. E a gente vê que em outros países as medidas são tomadas de maneira mais arrojada de colocar dinheiro mesmo injetar na economia. Injetar o dinheiro, né? Isso, acho que seria o caminho melhor. Essas medidas provisórias estão sendo questionadas de alguma forma por Ministério Público do Trabalho, por entidades representativas, ou é aquilo que ou elas vão perdurar mesmo, vai ser isso, porque obviamente é uma medida provisória, mas ela vai ter o efeito que ela precisa ter nesse período? Olha, Marcos, eu já tenho uma certa idade, né? Eu era criança, eu lembro no dia do anúncio do Plano Collor, quando houve o congelamento das poupanças, né? Enfim, nosso país já passou por situações que não são idênticas a essa, porque o mundo nunca passou, né? Mas nós aqui somos, perdão da linguagem figurada, casca grossa, com crise, com dificuldade. Nós tivemos inflações aí de 40%. E quando o governo Collor congelou a inflação, eu lembro de ver a televisão e a Lilian Vitfip, que era uma economista, junto com o Paulo Henrique Amorim, eles cobrindo aquele noticiário ao vivo e um discutindo com o outro. Mas quer dizer que a minha poupança, então, mas eu tinha tanto no overnight, que a Zélia Cardoso tinha falado, quer dizer, os jornalistas ao vivo estavam com dificuldade de interpretar e dizer para a população o que estava acontecendo. Eu trago esse exemplo aqui para nós para dizer que nós nem conseguimos ouvir ainda, não temos ouvido sinalizações de Ministério Público do Trabalho, dos órgãos de fiscalização, o que efetivamente eles pensam, o que eles vão fazer. Porque, a princípio, o que nós temos visto estamos todos num momento de catarse. E está difícil a gente se movimentar, porque cada dia é uma notícia nova que envolve legislação, mas envolve ciência, isolamento vertical, isolamento horizontal, enfim, toda essa discussão que está todo mundo perdido ainda. Tá ok, então, mais alguma coisa a gente pode acrescentar? Alguma coisa além do que a gente passou aqui, doutor Luiz? Acho que é isso mesmo de maneira geral, né? Isso, exatamente, né? E tem a possibilidade também, que nós acabamos não tocando, se for o caso de algum empregador, às vezes que precisa
continuar a trabalhar, às vezes principalmente o pessoal da área da saúde, por exemplo, que precisa às vezes se dobrar, a possibilidade de fazer um banco de horas entre empregado e empregador, que daí não gasta dinheiro com isso, pagando hora extra, e ainda depois, quando as coisas se normalizarem, tem a possibilidade de conceder as folgas compensatórias ao empregado. Então, é uma medida para quem precisa continuar trabalhando, ou às vezes também quem quer paralisar, fica com essas horas a ver depois para cobrar isso. Principalmente os profissionais da área da saúde. Principalmente porque assim, eles continuam trabalhando, né? E vão, se as coisas se evoluírem, por exemplo, na nossa cidade, como evoluem em outros lugares, o trabalho vai aumentar, né, para eles nesse sentido. Essa história toda vale para o funcionário público, que a gente falou aqui? Essa redução, corte de salário, teria que fazer uma situação específica o funcionário público. Isso valeria sim para fazer uma diferença com o empregado público, né? Aquele que é empregado também de empresa pública, porque daí ele está dentro da CLT, mesma normativa. Agora, aquele efetivo servidor público que trabalha no Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, ele não entra dentro dessa matemática. Ok. Doutor Luiz, obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade e espero ter atendido aí a todas as solicitações. Doutor Thiago, bom revê-lo. Muito obrigado. Nós que agradecemos e esperamos sempre estar à disposição e úteis para o esclarecimento de todos nós. Ok, então, doutor Thiago Issa e também o doutor Luiz Guilherme Favaretto, falando aqui no Anápolis 360 sobre todas essas questões que envolvem a sua vida, nesse momento então que a gente vive uma pandemia do coronavírus. Tomar as medidas sanitárias são importantes e ficar atento ao que tem acontecido em volta para que você saiba direitinho como programar para o presente agora e também para o futuro. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, também você pode se inscrever no nosso canal, notificar lá no sininho para receber as atualizações e ficar por dentro do que acontece no jornalismo, que acontece aqui na cidade de Anápolis. Um grande abraço, até a próxima.